Olá, meus amigos, você, meu irmão, minha irmã, você sabia que existe dois tipos de tristeza no ser humano? Pois é, existe dois tipos de tristeza. Tem um tipo de tristeza que ela produz morte, ela produz decadência na pessoa. E tem um outro tipo de tristeza que produz vida, produz mudança para melhor. É interessante esse sentimento do qual a Bíblia fala, desses dois tipos de sentimento. E no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, nós vamos fazer a meditação e vamos ver qual tipo de tristeza que você sente. E dependendo da tristeza, você tem que tomar muito cuidado, que ela não é benéfica para você. Essa tristeza pode causar sérios problemas na tua vida. Então nós vamos fazer a leitura em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 em diante, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Vocês entenderam aqui? A tristeza que vem da parte de Deus sobre o homem, ela vai produzir arrependimento, um sentimento de arrependimento. E a tristeza do mundo, ela vai operar a morte. Você vai começar a morrer aos poucos. E dependendo da tristeza, a pessoa chega até a depressão, ao suicídio. Quantas pessoas já não se suicidaram por causa dessa tristeza do mundo que opera a morte? Muitas pessoas fazem coisas erradas e elas ficam triste, fica se consumindo, mas essa tristeza não opera mudança de vida. Me lembro que quando eu estava nos caminhos errados, eu ficava muito triste. E aí eu conheci uma pessoa também, e ela falou: nós estamos fazendo coisa errada. E aí ela contou que certa vez ela estava numa determinada situação. Ela estava tendo um relacionamento com um homem casado, e ela mesmo conhecedora da palavra. Ela dizia que quando estava tendo aquele relacionamento, ela sentia uma tristeza muito grande, e ela tinha vontade de se matar. Ela falava que às vezes pegava o carro. Quantas vezes ela tentou, ela pensou em se matar, porque essa tristeza era a tristeza do mundo, era uma tristeza no qual não operava arrependimento, Mas quando essa tristeza que vem de Deus, ela provoca um arrependimento do qual eu não vou me arrepender. Está escrito aqui na palavra. Está aqui, ó. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza do mundo, ela opera a morte, e depois ela opera o remorso. O remorso é uma parente da tristeza, do qual ela não tem mais volta nas coisas. É como Judas. Judas traiu o nosso Salvador e ele sentiu remorso. Essa tristeza profunda dele não produziu mudança nenhuma, mas operou morte na vida dele. E hoje, onde ele está lá na perdição, produziu remorso, que é muito diferente da tristeza. Então você que já sofreu tristeza, através desse vídeo aqui eu gostaria que você prestasse muita atenção. Você tem que ficar esperto. Será que é essa tristeza aqui vai provocar a minha morte espiritual? Será que essa tristeza aqui está me destruindo? E a tristeza de Deus, eu já tive o privilégio de ter várias vezes, Muitas vezes já tive a tristeza de Deus. A tristeza de Deus, ela promove
lágrimas em nós. E depois ela promove paz. Ela promove uma coisa muito gostosa, um alívio. Eu já passei por isso, não sei se você já passou, mas é muito gostoso quando a tristeza de Deus se abate sobre nós, para nos purificar, para nós cada vez mais produzirmos coisas boas. Então está aqui no versículo 11, né? O fruto daquela tristeza, segundo Deus. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados. Quer dizer, Deus mandou essa tristeza para produzir coisas boas. Então começa: que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Olha, pureza. E noutra tradução diz assim, noutra tradução fala, no versículo fala assim, quer ver? Olha aqui essa outra tradução, versículo 7. E não deixa eu ver, versículo 11, no versículo 11 ele diz assim: vede o que a tristeza segundo Deus produziu entre vós, produziu entre vós, quanta solicitude, quantas escusas, quanta indignação, que temor, que saudades, que zelo, que punição mostrastes. E de todas as maneiras que não tinhas nenhuma culpa no caso em questão. Então, o arrependimento que eu tive quando eu me converti, ela me produziu em mim zelo, produziu em mim indignação santa, produziu em mim zelo com as coisas de Deus. É isso que é a tristeza de Deus. Então a tristeza, segundo Deus, ela é uma bênção na vida do ser humano. Ela é uma bênção na vida do Filho de Deus. Diferente da tristeza do mundo, que você, como diz o ditado, você cai na fossa, né? Literalmente na fossa. Somente você começa a ouvir aquelas músicas melancólicas. Eu me lembro, eu era jovem, eu ouvia aquelas músicas e aí ficava na fossa, ficava mal, e daí eu cheguei a ficar até doente já, né? Porque ia operando em mim uma destruição, e uma situação melancólica. Então, talvez hoje você não saiba disso, mas existe 2 tipos de tristeza. É melhor a tristeza de Deus, muito melhor. A tristeza de Deus é uma bênção. A tristeza do mundo, você tem que saber se você está num pecado e está vindo essa tristeza, mas essa tristeza não está produzindo arrependimento. Você toma muito cuidado que você está indo a ladeira abaixo. Eu gostaria que com essa pequena reflexão você pensasse nisso.